Software SIP 3D Metálicas MT53. O software SIP 3D Metálicas MT53 possui o núcleo básico, mais os módulos de gerador de pórtico, sapatas, blocos sobre estacas, placa de base, ligações soldadas para perfil I1, o módulo de ligações 2, ligações para perfil I parafusadas, e o módulo de ligações 5, ligações soldadas para perfis tubulares, perfil tubular retangular ou circular. Vamos falar agora do núcleo básico do software SIP Metálicas 3D. O núcleo básico é, na verdade, o software, todos os recursos do software, toda a parte de lançamento da nossa obra, tudo relacionado ao software, né? Porém que não seja relacionado a um módulo, é o núcleo básico. Iniciando as opções de visualização do nosso núcleo básico, vamos abrir aqui uma obra, vamos chamar ela de apresentação. E ao clicar em aceitar, dentro das opções do núcleo básico do software SIP Metálicas 3D, vamos encontrar a introdução da nossa obra a partir de arquivos IFC. Os arquivos IFC são os arquivos oriundos da tecnologia BIM. Todos os softwares, que criam arquivos IFC, uma vez que esses arquivos tenham as propriedades que o nosso software consiga ler, ou seja, as propriedades de nós e barras, o software SIP Metálicas 3D consegue introduzir uma obra a partir desses arquivos em formato IFC. Também teremos outras opções de lançamento da nossa obra, Basta selecionar, por exemplo, a opção obra vazia. Ao clicar em aceitar, inicialmente vamos visualizar toda a parte de configuração do núcleo básico, do software SIP Metálicas 3D. Toda a parte de seleção das normas está dentro do núcleo básico. É aqui que vamos selecionar as nossas normas para os elementos em concreto armado, selecionando, por exemplo, a 6118 de 2023. Para os elementos de aço, materiais de aço, aço dobrado, aço laminado, aço soldado, teremos a 14762 de 2010 e a 8800 de 2008. Para madeira, temos a 7190 e para os perfis de alumínio, a Eurocode número 9. Também é dentro do núcleo básico que iremos fazer toda a parte de seleção dos materiais. Também podemos cadastrar um novo material, seja ele de aço laminado ou de aço dobrado. Aqui podemos ir na nossa lista e veremos todos os aços que já estão cadastrados. Para os laminados e soldados temos o A36, o A570, o A572 e assim sucessivamente. Também para o dobrado vamos encontrar do 1120 ao A36, ao A570, ao A572, todas as opções de aço. Lembrando que podemos também fazer o seu cadastro. Também vamos visualizar dentro do núcleo básico o lançamento da norma para o cálculo da ação sísmica. Aqui ele já vai trazer a norma brasileira 15421, mais um mapa sísmico do Brasil com as suas zonas. Também teremos dentro das opções do núcleo básico a visualização dos estados, limites e combinações. Toda a parte das combinações que já são criadas automaticamente e os seus coeficientes parciais de segurança e os coeficientes parciais de combinação. Você pode configurar todas essas opções de coeficiente. Ele permite que você crie as suas situações de acordo com a sua necessidade. Você vai criando as situações, selecionando, colocando as suas categorias de uso caso você precise e colocando os seus coeficientes que você queira introduzir e levar em consideração. Também é dentro das opções do núcleo básico que poderemos adicionar as opções de hipóteses adicionais dos carregamentos, como por exemplo a sobrecarga da norma,
a sobrecarga do peso do fechamento da cobertura, as opções e ações de vento, caso você queira, vento 1, vento 2, vento 3 e assim sucessivamente, toda a parte das hipóteses adicionais, além da possibilidade da edição da categoria de uso da nossa edificação. Todas as opções relacionadas ao núcleo básico estão dentro principalmente da opção da obra vazia. Clicando aqui em terminar, lembrando das opções de lançamento de obra, é dentro do núcleo básico que encontraremos a opção de lançamento de obra a partir de arquivos TXT. O software lê arquivos TXT e a partir desses arquivos TXT, onde iremos colocar a sequência das barras e depois dos nós, usando a opção das coordenadas para fazer o seu lançamento. É muito simples, basta você buscar um arquivo, pegar aqui um arquivo em TXT, clicando em aceitar, ele vai ler e fazer o lançamento a partir de um arquivo TXT. Além da opção do lançamento a partir dos arquivos TXT, o software CIP Metálicas 3D, dentro das opções do seu núcleo básico, permite também o lançamento dos arquivos vindos do AutoCAD ou de qualquer software CAD. São os arquivos DXF DWG. Está fazendo aqui o lançamento, visualizando aqui o lançamento a partir dos arquivos TXT. E também teremos a opção do lançamento a partir dos arquivos DXF DWG. Basta selecionar o arquivo DXF ou DWG que você deseje, habilitar os layers que você quer importar e aguardar a importação dos arquivos DXF DWG. Todos esses arquivos têm que estar em barras, em lines, em linhas. Assim ele vai conseguir fazer a leitura correta da estrutura. Não pode estar um perfil desenhado. Ele tem que ser em barras para que o software consiga fazer a leitura das suas opções. É dentro também do núcleo básico que iremos encontrar toda a possibilidade do lançamento da nossa obra a partir dos próprios recursos do software. Um dos primeiros recursos que podemos comentar é a abertura das vistas. O software chama CIP Metálicas 3D porque ele permite modelar a partir de uma visualização tridimensional, mas com os recursos de aberturas de vista podemos abrir uma vista em 2D, e para quem tem a facilidade de fazer o lançamento em 2D, pode trabalhar a partir das opções de visualização de janelas em 2D. O software também tem recurso para a visualização de mais de uma janela simultaneamente. São as opções dos mosaicos verticais e dos mosaicos horizontais. Uma vez aberto as opções de vista para o lançamento das suas barras, temos dentro do software CIP Metálicas 3D todas as opções de perfis já cadastrados, como laminados, soldados e dobrados. Nas opções dos perfis de aço laminado, temos o perfil I, o perfil C, a cantoneira simétrica. Já para as opções dos perfis soldados, temos perfil I, perfil tubular, perfil com uma opção de altura variável, perfil com uma opção de banzos variados, banzos com lados e abas diferentes. Temos o perfil C, perfis tubulares. E os dobrados, ele vai ter toda uma opção de perfil C, sem enrijecido, Z, o ômega, a opção do cartola, uma série de opções de perfis. Também é importante lembrar que temos todas as opções relacionadas aos principais fornecedores do Brasil para a parte de perfis de aço. É o caso do perfil da Gerdau, da Açominas, da Usiminas, da ArcelorMittal, assim sucessivamente. Selecionado o seu perfil que você quer fazer o lançamento, temos a opção do lançamento a partir das cotas, ou seja, podemos clicar
desenhar a nossa barra e já colocar o seu tamanho real. Ao inserir a partir do tamanho real, ao visualizar a estrutura ou o perfil lançado, ele estará com o seu tamanho real, aquele que você introduziu a partir da cota. No meu caso, ele tem aqui uma visualização de 3 metros de altura. Também temos as opções dos lançamentos livres, onde podemos selecionar o lançamento das nossas barras de maneira livre, sem introduzir as suas medidas, e depois com os recursos de cotas do software, aí sim vamos introduzir as medidas exatas que desejamos. Um exemplo é esse galpão que eu vou introduzir. Eu vou adicionar inicialmente a altura dele, então eu quero ele com 5 de altura do pilar, quero com 0,8 a altura do início da treliça e mais 1 metro até chegar à cumieira, e 20 metros de vão, 10 à esquerda e 10 à direita. E aí teremos o lançamento das nossas barras e depois a configuração das cotas com a determinação do tamanho das cotas e das barras a partir das opções de lançamento, da ferramenta de cotas. Feito isso, posso descrever os demais perfis que eu quero trabalhar. Um exemplo, eu quero trabalhar aqui com perfil de aço dobrado, um perfil C dobrado simples, um perfil C 100 por 50 por 2, por exemplo, 100 por 50 por 2. Ao clicar em aceitar, esses perfis já serão lançados e você pode visualizar a partir da opção da estrutura 3D, a visualização da estrutura 3D. A opção da visualização em 3D é uma opção do núcleo básico. Aqui poderemos selecionar a cor do fundo, aqui podemos selecionar quais os elementos queremos visualizar. Aqui também podemos selecionar se vamos querer trabalhar renderizando ou não, fazendo as opções de arestas e visualização aonde vai estar o solo e assim sucessivamente, além das opções de corte da estrutura que estarão totalmente à nossa disposição. Selecionando aqui as opções, podemos selecionar o ponto exato e queremos até visualizar as opções de corte na visualização em 3D. Ajustando aqui os meus perfis, é importante dizer que todos os perfis que serão lançados precisam estar com a sua disposição correta. Você vai simular o lançamento e essa simulação vai trazer os perfis exatamente como eles seriam lançados realmente na nossa obra. Então tudo isso é para facilitar aqui o lançamento e a modelagem. Então são ferramentas de ajustes para melhorar as opções de modelagem da nossa estrutura. E aqui fazendo esses recursos, voltando a visualizar em 3D, teremos o ajuste dos perfis a partir das nossas ferramentas, uma vez que a gente fez o lançamento manual das nossas barras. Existe uma série de recursos dentro do núcleo básico para facilitar o lançamento das nossas barras. São os recursos das gerações dos nós e das barras. Esse recurso permite que você faça o lançamento bem mais simples de algumas barras, pegando por exemplo alguns nós como referência. Então eu gero os nós de referência e logo em seguida faço o lançamento das barras. Esse recurso também permite que eu faça o lançamento dos nós e barras automaticamente. Vamos selecionar aqui uma cantoneira. Essa cantoneira aqui eu vou selecionar e já vou trabalhar como ela formando um duplo U e colocar aqui a distância entre elas e o tipo de ligação, se eu quero perfis independente, se eu quero que o software calcule a distância entre elas, se eu quero indicar a distância entre elas. Eu posso indicar a distância de travamento, ou posso indicar a distância e assim sucessivamente que eu quero, ou deixo o software calcular. Estou fazendo o lançamento de barras, essas barras já serão barras duplas, ou seja, o software já vai fazer o lançamento dessas barras
e essas barras são perfis duplos. Eu posso até visualizar no 3D o lançamento duplo dessas barras. São opções duplas que nós vamos encontrar. Aqui um lançamento de uma barrinha errada, não tem problema, é só mover aqui esse nó, jogar esse nó para cá, pronto, ó. E vamos visualizar o lançamento, ó, selecionando uma peça. Ao selecionar, eu visualizo, ó, que ela é um perfil duplo, uma cantoneira dupla formando um U. Vou lançar aqui mais uma barra. Se eu quiser, eu posso trabalhar com perfis duplos, dobrados, laminados, soldados, ó. Posso formar um duplo I, ó, duplo I totalmente soldado. E tenho o lançamento das minhas peças, ó. Na visualização 3D, toda a visualização e a discretização que eu posso fazer aqui com os recursos do software. Eu dividi em dois perfis duplo C aqui, né, ó, porque eu quero dividir essa treliça para ficar mais fácil depois para fazer o transporte, né? Então, por isso que dois perfis C aqui, ó. Eu vou montar ela de um lado e vou montar ela do outro. Aí transporto e aí na obra eu soldo, faço uma tala de emenda aqui nessas opções. Também há recursos para a definição dos nossos nós engastados, nós totalmente livres, nós elásticos colocando cada mola, nó com articulações, nós com deslocamentos livres em uma reta, em um plano, uma série de recursos. Aqui o nó tem 6 graus de liberdade e total possibilidade de rotacionar em X, em Y e Z, e também total possibilidade de se deslocar em X, em Y e Z, e eu faço toda a parte das restrições que eu desejo. Uma outra ferramenta interessante para o lançamento da nossa barra é a geração dos planos. A partir da geração dos planos eu coloco a quantidade de planos que eu quero gerar e a distância entre esses planos, e ele já gera automaticamente, ó, os demais recursos para o lançamento da minha obra. Vou criar aqui mais uma vista. Vamos criar aqui uma vista da lateral esquerda. Então, vou pegar um ponto, outro ponto e vamos escrever aqui, ó, lateral esquerda. E vamos fazer aqui o lançamento das barras da nossa lateral esquerda. Sempre lembrando, né, que ao fazer o lançamento, sempre ao término do lançamento, faça o ajuste dos seus perfis, como você quer trabalhar com esses perfis, como você quer visualizar que o software simule esses perfis e todas as opções de lançamento que você pode e você encontra dentro do software para fazer o lançamento das barras de uma maneira bem mais simples, como por exemplo aqui a divisão das barras, o lançamento a partir dos recursos que o software me traz. Aqui eu estou fazendo um lançamento de uma treliça lateral, até para travar melhor meus pórticos. A geometria aí da treliça fica a critério, o lançamento das barras na verdade fica a critério do engenheiro ou do projetista, e você tem aí facilmente o lançamento das barras. Falando em barras, dentro do núcleo básico também vamos encontrar as opções de tirante, o lançamento das barras de tirantes, né? Selecionando aqui o cálculo de diagonais. Esse lançamento aqui, ó, permite que você faça o lançamento das diagonais de contraventamento e já contraventando as suas laterais. Eu vou aqui usar um recurso do software para copiar um plano de um lado para o outro e, ó, sempre utilizando recursos para facilitar o lançamento da nossa obra. Vamos abrir aqui uma vista da nossa água esquerda para fazer o lançamento das barras da nossa água esquerda. Pegando aqui os pontos, selecionando aqui, né, as opções de pontos
colocando o nome, água esquerda, e agora fazendo o lançamento das barras, por exemplo, das terças. Vamos usar aqui um perfil dobrado, um perfil enrijecido e fazer o seu lançamento. Vou fazer aqui um lançamento de terças, o lançamento aqui da cumieira, deixando aqui uma distânciazinha já pré-definida. Vamos pôr aqui uns 15 centímetros. E aqui também para o lançamento da calha, uns 20 centímetros. Já faço até o ajuste dessas minhas barras, usando a inclinação da minha própria janela, usando a inclinação da janela, colocando com a inclinação, visualizando a estrutura já com os perfis na posição correta. São recursos aí que nós vamos encontrar para o lançamento das nossas barras. Lançar aqui também um perfil de contraventamento, contraventar aqui, ó, a nossa estrutura, contraventar aqui e vou contraventar aqui também. Ó. Posso jogar as barras, jogar aqui como cantoneira as nossas agulhas. Vou pegar aqui uma cantoneira e jogar as nossas agulhas. Então vou colocar uma agulha nesses pontos aqui, ó, para travar a minha terça. A quantidade de barras, de agulhas que você quer fazer o seu lançamento fica a seu critério. Quantidade de barras que você quer trabalhar. Umas barras ali eu lancei um nó a mais, né? Vamos apagar esse. Esse aqui também tem um nó a mais. Esse aqui também tem um nó a mais. Outro nó a mais. Depois eu lanço aqui as barrinhas tudo certinho. Facilmente a gente faz o lançamento, os ajustes, tudo conforme a nossa necessidade. Já vou criar aqui, como eu quero, a visualização das minhas peças, com ou sem o lançamento de peças, travando, posso articular os nós, uma série de recursos que eu encontro no lançamento das minhas barras. Vou até fazer a articulação de nós, articulação de barras, ó, tudo isso, por exemplo, para evitar que seja passado o momento de uma barra para outra, onde não vai existir, né? Então, são barras que só trabalham a tração, então elas não vão passar, por exemplo, o momento para outra barra. Então eu posso fazer todas essas opções de configuração que nós encontramos, né, ao trabalhar com o nosso software, uma série de recursos dos lançamentos. Posso até usar aqui um recurso para copiar, né, a partir de uma simetria de um ponto para outro, né? Por exemplo, eu tenho essas barras aqui lançadas, essas terças, eu posso selecionar essas terças, os pontos para a simetria, né? Como se fosse gerar o espelhar, o rotacionar, pegar o nó exato aqui, ó, com a simetria, e tem ali, ó, praticamente a minha estrutura já lançada por completo. Claro que falta travar aqui os bandos inferiores. Seria interessante fazer toda essa parte de travamento dos meus bandos inferiores. Toda uma parte também de configuração da disposição dos perfis, para se ter um cálculo
melhor da nossa estrutura. O software permite que você introduza os comprimentos de flambagem a partir de um beta determinado, ou calculando, por exemplo, um LK, ou determinando, né, se ele é ou não uma barra que vai flambar. E também os cálculos automáticos que o software permite. Ao introduzir e selecionar as barras, ele vai calcular automaticamente os coeficientes de flambagem. Só não vai calcular dos perfis que vão trabalhar a tração, né? Ou eu posso selecionar eu mesmo os perfis que eu quero que apenas trabalhe a tração. Eu seleciono e determino os perfis que eu quero que trabalhe somente a tração. Temos todas as opções das ferramentas de carga. Temos o lançamento de cargas em barras. Ao selecionar a barra, então por exemplo eu quero pegar uma determinada barra, ao selecionar essa barra eu posso fazer o lançamento nessa barra. Quais os tipos de lançamento que eu tenho? Eu tenho a carga concentrada, eu tenho a carga distribuída uniformemente distribuída a partir de uma faixa. Essa faixa pode ser triangular à esquerda ou à direita, ou pode ser uma faixa trapezoidal. Posso fazer o lançamento de um momento pontual, de um acréscimo de temperatura ou até mesmo da variação de temperatura numa barra. Selecionou, lançou o seu valor, selecionou a sua hipótese e clique em aceitar. Essa barra será carregada e você vai ver o seu carregamento. Caso você queira, você pode aumentar as escalas para melhor visualizar as cargas que foram lançadas. Também temos cargas lançadas a partir de nós. Podemos selecionar os nós e fazer o lançamento, selecionando a hipótese, colocando o seu valor, direção e sentido da carga, e teremos o lançamento da sua carga. Temos o lançamento de carga a partir de área. Eu posso selecionar uma área. Então imagina que eu vou selecionar aqui essa lateral. Então vamos pegar os pontos aqui, ó, para fazer o lançamento da nossa lateral. Então vou pegar aqui o ponto desse nó, esse outro nó aqui, desabilitar aqui essas referências e lançar de novo aqui, ó. Então vou selecionar e vou fazer o lançamento aqui e finalizo. Seleciono a direção da distribuição e coloco as cargas. Então, por exemplo, eu quero aqui uma pressão de vento e uma sobrecarga relacionada ao peso do fechamento da cobertura. Então, ó, já tenho o lançamento, já posso até visualizar as cargas e os lançamentos que eu fiz a partir das hipóteses selecionadas. Também temos cargas que podem ser lançadas a partir de uma placa. A placa é um elemento que nós encontramos dentro do software CIP Metálicas 3D. Essa placa, como o próprio nome diz, ela é um elemento de placa que será discretizado por elementos finitos. Você pode simular, por exemplo, o lançamento de uma placa de concreto, de aço laminado, de aço dobrado, de alumínio, de genérico isótropo ou ortópico. Ou seja, para você simular até placas de madeira, né, de materiais que não são homogêneos. Então existem aí as opções. Essa placa não será dimensionada, mas ela será levada em consideração ao fazer o cálculo da estrutura. Ela vai travar a estrutura e você vai visualizar toda a parte relacionada aos esforços dessa placa. Então eu vou lançar aqui uma placa, ó, de uma espessura de 5 mm, só para vocês verem depois a visualização, ó, dessa placa sendo levada em consideração, além da visualização da placa na nossa estrutura. Vou só tirar aqui os planos de referência para ficar melhor. Só visualizar uma placa lançada. Vou até lançar ela num trecho menor
engastar o nó dela aqui, para que ela seja levada em consideração. Temos também outras opções, né, de carga, como eu disse, até o próprio lançamento da carga na placa. Essa carga na placa será uma carga que pode ser uniformemente distribuída em toda a placa, pode ser uma carga variável ao eixo X, ao eixo Y, pode ser uma opção de acréscimo de temperatura ou uma retração. E aí você seleciona e faz o lançamento da sua carga conforme a direção e sentido que você desejar. Dentro do núcleo básico também encontraremos o cálculo da nossa estrutura. Nas opções do cálculo de estrutura, lembrando que temos a parte do dimensionamento dos perfis, temos a otimização dos perfis. A otimização seria selecionar os perfis, dimensionar os perfis e depois fazer análises para que você tenha sempre o perfil mais leve e o perfil que atenda a todas as especificações. Ou você tem apenas a opção de análise, né? Ao calcular a partir da análise, as barras que passarem vão ficar em verde, as barras que não passarem vão ficar em vermelho. E a memória de cálculo. A memória completa, toda essa parte de memória de cálculo já vem no núcleo básico. Essa memória de cálculo, ela vai utilizar a norma, no caso aqui de um perfil de aço dobrado, a 14762. E as verificações da norma a partir da 14762, né? Valores máximos da relação comprimento-espessura, limitação da esbeltez, resistência à tração, à compressão, ao esforço cortante, torção. Então, ó, toda a memória de cálculo. Todas as memórias de cálculos e memórias relacionadas a quantitativo de materiais estão no núcleo básico, fazem parte do núcleo básico. Todos os relatórios podem ser exportados em PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Como eu comentei também, toda a parte de lista de materiais da nossa estrutura é gerada automaticamente, além de uma série de outras opções de relatórios, todos eles dentro do núcleo básico. Imagina aqui, ó, o relatório da tabela de resumo de materiais, ó, aço dobrado, os perfis, o peso total da estrutura, né? Então tudo relacionado, ó. Aqui também os perfis de aço laminado, o peso total em aço laminado, 1564, o peso total em aço dobrado, 3250. É dentro também do núcleo básico que iremos encontrar a geração dos desenhos. O software tem a geração de desenho em perfil eixo ou perfil real. Ao selecionar, por exemplo, o perfil eixo, pode colocar a cota, o tipo de perfil, o comprimento das barras, a referência dos nós, pode alterar toda a parte de visualização dos penas e textos, todas as configurações que você desejar. Você pode até colocar o carimbo da sua empresa e preencher o carimbo da sua empresa antes de gerar o seu arquivo de impressão. Clicou em aceitar, você vai ter a geração dos seus desenhos, ó. Todos os desenhos da estrutura em eixo, claro, né, conforme eu indiquei, com as configurações que você deseja. Ah, ficou muito grande, ficou muito poluído. Lembre-se, você tem toda a parte, ó, das configurações das penas e dos textos, ó. Então, por exemplo, as penas e o tamanho dos textos, ó, tudo configurado para que você consiga ter a melhor opção de desenhos, né, para a geração da sua estrutura, tá vendo? E claro, né, toda a possibilidade de editar o desenho. Você pode mover, ó, o número de um nó, ó, os comprimentos, ó, tudo isso feito diretamente, ó, dentro do próprio software, ó. E assim sucessivamente para editar os seus desenhos. Você também tem o desenho em perfil real. Seleciona a opção perfil real, coloca a escala que você deseja trabalhar, clique em aceitar e lança as suas opções de desenhos. Ele vai gerar o desenho do perfil real
da sua estrutura. Ó. Buscando aqui, ó, visualização, perfil real da estrutura. Todos os desenhos que você gera, né? Claro, além de toda a possibilidade das edições dos seus desenhos, você também tem toda a possibilidade da geração de arquivos em PDF, geração dos arquivos DXF, DWG, tudo relacionado à geração dos desenhos aqui dentro do software CIP Metálicas 3D no núcleo básico. Então vamos gerar aqui, ó, o desenho da obra. Colocar aqui os arquivos dentro da pastinha. Clicou em aceitar, ele gerou o desenho em DXF ou em DWG. Você pode abrir o seu AutoCAD e abrir o seu desenho. Então vamos abrir aqui primeiramente o meu AutoCAD, desenho da obra, desenho aberto. Todos os desenhos, né, incluindo a visualização do desenho em 3D da minha estrutura completa, pode ser gerado também pelas opções de desenho. Eu posso vir aqui e gerar um DWG em 3D e, por exemplo, visualizar aqui já dentro da própria planta. Eu posso colocar dentro da minha prancha, da maneira que eu desejar a visualização 3D da minha estrutura. Ó. E aqui é um 3D, posso dar Orbit, Shade, Render, ó. Da maneira que eu desejar. Posso copiar essa estrutura para pôr na prancha, ó. E aí ajusto conforme a minha escala, a necessidade, tudo utilizando os recursos do software CIP Metálicas 3D. Finalizando, né, uma vez calculado, além dos resultados por relatório, além dos resultados das pranchas, além dos resultados das verificações, temos toda a parte dos resultados gráficos, os deslocamentos das barras, temos a visualização das reações nos nós da estrutura, reações em X, em Y e Z. Temos também toda a visualização dos esforços, selecionando as barras, colocando toda a parte de barra e a visualização dos esforços, além da visualização da deformada da estrutura e também dos isovalores. Ó. Olha a visualização da nossa placa, né, discretizada por elementos finitos, e a visualização da deformada da estrutura a partir da seleção da hipótese de carregamento. Também é uma visualização de resultados gráficos gerados automaticamente pelo software CIP Metálicas 3D no seu recurso do núcleo básico. Isso é o núcleo básico do software CIP Metálicas 3D. O módulo do gerador de pórtico. O que é o módulo do gerador de pórtico? O módulo do gerador de pórtico, hoje também chamado de Portal Frame Generator. O Portal Frame Generator, ele é um gerador de desenhos de pórticos, e a partir desse desenho a gente também pode introduzir carregamentos, principalmente a parte de carregamento de vento, né? Porque ele traz dentro desse módulo, o gerador de preço, a nossa norma de vento, e é possível lançar a norma de vento, lançar a carga, a sobrecarga da norma de vento, e também fazer um pré-dimensionamento das terças. Ele é muito simples da gente trabalhar, né? Primeiramente a gente cria uma nova obra, então a gente coloca aqui o nome da nossa obra, vamos chamar aqui de gerador de pórtico. Aí a gente vai selecionar se a gente quer introduzir um pórtico de uma ou de duas águas.
Eu vou pegar a opção duas águas, porque dentro da opção de duas águas também vai trazer a opção dos tipos de cobertura que vai existir principalmente no de uma água. O de duas águas tem a treliça belga, americana, pórtico rígido, pórtico em treliça, viga em treliça. Então são várias as opções que você pode selecionar para o tipo de cobertura. Então você seleciona a opção do tipo de cobertura e logo após selecionado a opção do tipo de cobertura, você coloca o tamanho, a geometria do seu pórtico. Então imagina que o meu vai ter aqui 5,5 por 5,5 por 7 de altura e 20 de vão, sendo 10 para a esquerda e 10 para a direita. Então eu crio o meu pórtico e aí eu tenho aqui a geometria do meu pórtico. Nessa tela mesmo eu posso, por exemplo, fazer a introdução de um muro lateral. Se eu quero levar em consideração, por exemplo, que eu vou ter um muro ali de 3 metros de altura, esse muro trava os pilares e ele é autoportante. Isso também vai ser importante para o lançamento das cargas de vento. Então você pode habilitar ou desabilitar a opção de trabalhar com essa parte de muro lateral. Você também pode introduzir outro pórtico. Então na lateral aqui eu quero pôr um outro pórtico de uma água, também um pórtico rígido. Esse pórtico vai ter aqui 5,5 de altura por 7 e por 10. Então eu vou introduzindo e posso ir fazendo essas opções a partir da minha necessidade. Então eu posso ir introduzindo a quantidade de pórticos que eu desejar, fazendo isso, até mesmo o lançamento de vários pórticos de uma vez depois que eu fizer a minha exportação. Também posso apagar o pórtico, então clicando aqui eu posso apagar o pórtico e mudar toda a parte de geometria. Entrando nos dados gerais da nossa obra, podemos indicar o número de vãos que a gente vai desejar para a nossa obra e a distância entre os nossos pórticos. Ao habilitar o fechamento na cobertura, eu posso colocar o peso da telha e uma sobrecarga para o fechamento da cobertura. Por exemplo, uma sobrecarga da norma, a carga de montagem. Também posso habilitar o fechamento na lateral e o peso da telha na lateral. Ao fazer essa opção, ele me abre a janelinha para a introdução da sobrecarga de vento. A sobrecarga de vento será lançada a partir da nossa norma, a 6123. Clicando no mapa eólico do Brasil, eu vou visualizar as isopletas e a velocidade básica a partir das isopletas. Ao fazer isso, eu preencho com a velocidade básica que eu desejar. Também terei as opções relacionadas à rugosidade, as opções relacionadas ao fator estatístico e as opções relacionadas às opções do fator topográfico, ou seja, a definição do S1, do S2 e do S3 para o lançamento, para a conta da pressão de vento que será exercida nesse meu pórtico. Clicou em aceitar, a carga de vento vai estar introduzida. Também tenho aqui a visualização para o lançamento de uma carga de neve. Como não há uma norma brasileira para carga de neve, eu posso utilizar uma neve genérica para fazer esse tipo de lançamento. Clicou em aceitar, essas opções já estão sendo levadas em consideração. Essas opções podem ser levadas em consideração para o cálculo das cintas em coberturas ou cintas em laterais, ou seja, as terças da cobertura ou as terças da lateral. É um pré-dimensionamento da nossa terça. A gente pode pré-dimensionar a nossa terça, clicando nas opções de dimensionamento a partir das opções dos perfis que estarão à nossa disposição. Nós temos os perfis dobrados, laminados, soldados, igual existe dentro do software CIP Metálicas 3D. Então basta a gente procurar lá nas opções de biblioteca, a gente vai encontrar os nossos perfis, todos os perfis que já existem no CIP Metálicas 3D também estarão aqui à nossa disposição. Você vai entrar com as informações dos dados para o cálculo, como limite de flecha, o número de vãos, se é uma cobertura não colaborante, fixação por gancho, fixação rígida,
todas as informações, também a distância entre a distância entre as minhas terças e principalmente o tipo de material que você quer utilizar. Clicando em dimensionar, a partir das informações de cálculo que serão introduzidas, o software vai fazer um pré-dimensionamento da nossa terça, levando em consideração o peso que a gente introduziu, a sobrecarga caso você tenha introduzido e principalmente a sobrecarga de vento. Nesse meu exemplo aqui, ó, pegando as opções por peso, né? Eu sempre gosto de pegar por peso. Por quê? Porque eu gosto de pegar um mais leve. Então, por exemplo, por peso, eu poderia usar aqui o 125 por 50 por 17 por 2.25. Ou posso usar o 127 por 50 por 17 por 2.28. Então, eu tenho as opções aqui, ó, de escolha a partir do peso. Tudo que está verde está passando. Tudo que está vermelho não está passando. Então eu vou pegar aqui o 100 por 50 por 17 por 2.66. Coloco o sim, né? Deixa eu só clicar 2 vezes para ele levar em consideração. E ao aceitar, ele vai me trazer aqui, ó, a verificação, né, a porcentagem de aprovamento, a verificação de flecha dessa terça e as verificações ELU. O que são as verificações ELU? Dentro do gerador de pórtico é a memória de cálculo da verificação da nossa terça. Todos os itens da nossa norma que está passando a partir da terça que eu selecionei, do perfil que eu selecionei. Aqui no Portal Frame Generator, ele também vai ter outras visualizações de relatórios da nossa obra. Então, toda a parte de dados da obra, a verificação, as cargas, tudo isso para que você visualize, ó, os relatórios gerados aqui no Portal Frame Generator. Então você gera o pórtico, coloca a sobrecarga de vento, o peso da telha e faz um pré-dimensionamento, principalmente das terças, e depois do pré-dimensionamento das terças você pode fazer a exportação para o CIP Metálicas 3D. Ele traz mais uma vez aqui a verificação, né, para você visualizar que está tudo ok. E para fazer toda a parte de exportação, as configurações, como pórtico bem engastado, como as opções de flambagem, se você quer ou não levar em consideração a flambagem, qual o pórtico que você quer importar, ou se quer importar os 5 vãos, né, no caso do meu exemplo, e os agrupamentos. Coloco aqui as informações. Ele vai automaticamente fechar o Portal Frame Generator e já me abrir o software CIP Metálicas 3D. Ao abrir o software CIP Metálicas 3D, nós teremos aqui dentro toda a parte, né, relacionada principalmente ao núcleo básico do software CIP Metálicas 3D. O que tem dentro das opções do núcleo básico, né? Dentro do núcleo básico tem muita coisa, né? O núcleo básico, na verdade, é o software CIP Metálicas 3D. Teremos todas as opções relacionadas à seleção das normas brasileiras, como por exemplo a norma brasileira de concreto, como por exemplo a norma de aço dobrado, a 14762, a norma de aço laminado, a norma de madeira e a norma Eurocode 9 para os perfis de alumínio. Também a seleção da categoria de uso da edificação e toda a definição dos materiais. Com relação aos materiais, notem, temos o A36, o A570, o A572, o A588. Também temos a possibilidade de cadastrar novos materiais, como o aço laminado ou um novo aço dobrado. Basta introduzir as opções de limite elástico, né? Também temos aqui, dentro do núcleo básico, né, as informações dos materiais, né, para os seus módulos, né, o módulo de madeira, o módulo de alumínio, o módulo para pilar de concreto, viga de concreto. Aqui dentro temos a nossa norma de sismo dinâmico. Então é dentro do núcleo básico que você encontra a 15421 com as informações do mapa sísmico do Brasil,
zona sísmica e total possibilidade para o cálculo da ação sísmica na sua estrutura. É aqui dentro que também vamos encontrar os estados limites e combinações, ou seja, a visualização de todas as combinações já feitas, levando em consideração os seus coeficientes parciais de segurança e os coeficientes parciais de combinação. Temos aqui dentro também a possibilidade de fazer o lançamento das hipóteses adicionais, ou seja, eu posso introduzir as hipóteses de carga. Por exemplo, uma hipótese de montagem da nossa estrutura, a hipótese 1 de sobrecarga, a hipótese, por exemplo, do peso, do fechamento da cobertura e assim sucessivamente. As cargas de vento, as cargas relacionadas principalmente às ações de vento, Lembrando que as ações de vento serão introduzidas depois também, caso você tenha utilizado o gerador de pórtico, essas opções também serão introduzidas automaticamente. Temos toda a parte de visualização das informações de configuração aqui dentro do núcleo básico, ao abrir a obra. Isso aqui faz tudo parte do núcleo básico do nosso software. Clicou em aceitar, confirma o nome da obra e os pórticos já serão levados automaticamente. Como ele chama gerador de pórtico, ele só leva o pórtico. Poxa, mas nós fizemos um pré-dimensionamento das terças, ele não vai importar as terças? Não, as terças terão que ser lançadas mais uma vez, Lembrando que você já fez um pré-dimensionamento, basta selecionar esse perfil e você terá esse perfil lançado pelos comandos do próprio software. Todas as opções de cargas foram lançadas, então você tem a visualização das opções de cargas que foram lançadas a partir das opções do próprio software SIP Metálicas 3D, junto com o Portal Frame Generator, o gerador de pórtico que eu selecionei para utilizar aqui no lançamento inicial dessa minha obra. Então tem carga nas barras, tem cargas em todas as opções, tem cargas de vento, cargas de peso próprio, seus valores, suas direções. Você pode aumentar aqui, usando os recursos de carga do próprio software, que está no núcleo básico, as hipóteses, Eu vou dobrar aqui o tamanho para não ficar também muito grande, e a gente não ter problema de visualização. Então estão aqui, as cargas que já foram importadas junto com o portal, junto com o pórtico do gerador de pórtico do Portal Frame Generator. Módulo de sapatas do software SIP Metálicas 3D. Módulo de sapatas, inicialmente nós temos que selecionar algumas opções para fazer esse cálculo. Primeiramente, a classe de resistência do concreto, que a gente vai querer trabalhar para o dimensionamento dessa sapata, e se vamos ou não fazer a verificação do deslizamento de sapatas, utilizando aqui as opções de tensões admissíveis do terreno. Podemos pegar os valores usuais de projeto ou preencher manualmente com os valores que a gente desejar. Também teremos que colocar as informações de aderência, atrito, tudo pelo método de Moore Columns. É importante também colocar a classe de resistência do concreto e também as opções dos ambientes, Identificar aqui para os blocos, os elementos de fundação, a agressividade do nosso ambiente. E teremos, claro, que clicar aqui nas opções de fundação, as opções para sapatas isoladas, as verificações de fissuração, o concreto magro para a sapata, a espessura das opções desse concreto magro, sapatas isoladas, os dados gerais, as armaduras, os tipos, rigidez, todas as informações para o seu cálculo. Seu lançamento é bem simples. Entrando nas opções de sapatas em concreto armado, podemos trabalhar com sapatas associadas ou sapatas isoladas. E teremos a opção de sapata quadrada, teremos a opção de sapata retangular centrada, a sapata retangular excêntrica,
a sapata quadrada piramidal, a sapata retangular centrada piramidal e a sapata retangular excêntrica piramidal. Ou seja, a gente pode trabalhar com sapatas excêntricas. Basta fazer o seu lançamento utilizando os recursos do software. Terei sapatas excêntricas. Ou claro, posso trabalhar com as sapatas centradas. E todas serão calculadas e dimensionadas. Clicou em cálculo, dimensionar, os elementos de fundação serão dimensionados e você terá os seus resultados. Inicialmente o detalhamento, o relatório, a memória de cálculo sobre esse dimensionamento, a visualização em 3D com o dimensionamento. Teremos toda a parte da geração das pranchas com as opções dos detalhamentos da planta de fundação e também o detalhamento dos elementos de fundação e a visualização do detalhamento, a localização aonde estará as minhas sapatas, detalhamento da sapata e o posicionamento das minhas sapatas também em planta com a lista de material e com a tabela de ferro. Módulo de blocos sobre estacas no software CIP Metálicas 3D. As opções de blocos sobre estacas no software CIP Metálicas 3D estão dentro das opções de elementos de fundação, onde encontraremos o lançamento dos blocos sobre estacas. Esse bloco pode ser lançado para mais de um pilar ou para apenas um pilar. Teremos as opções de um bloco, o bloco com uma estaca, duas, triangular com 3 e assim sucessivamente 9 opções até o bloco hexagonal sobre 7 estacas. Este módulo não calcula a estaca, vamos precisar entrar com os dados da nossa estaca, incluindo o espaçamento entre os seus eixos. Ao cadastrar, poderemos assim selecionar o lançamento do bloco sobre estacas. O bloco sobre estacas pode ser lançado para os elementos da estrutura metálica no software CIP Metálicas 3D, da estrutura de concreto ou até mesmo de estruturas de madeira ou alumínio, bem como a sapata também pode ser utilizado dessa maneira. Aqui temos uma estrutura em concreto armado e os blocos sobre estacas. Temos as vigas de equilíbrio e travamento no lançamento das opções do software CIP Metálicas 3D e elas também serão calculadas e dimensionadas. Podemos fazer a edição e o lançamento dessas vigas, lançando as vigas. Também poderemos visualizar no 3D essas vigas de equilíbrio e travamento sendo lançadas. E aí faremos o seu dimensionamento e a visualização dos resultados. Eu vou lançar como vigas de equilíbrio agora, para termos um melhor resultado dos elementos de fundação. E agora, fazendo mais uma vez o seu dimensionamento, visualizando os seus resultados. O resultado das vigas de equilíbrio e viga de travamento, bem como a visualização em 3D da sua armadura, toda a parte de edição desses detalhamentos, as memórias de cálculo completa,
e dos blocos sobre estacas, as verificações, memória de cálculo completa do bloco sobre estaca. Se você trabalhar com um bloco de mais de uma estaca, você também vai visualizar a opção das bielas e tirantes, que é o método utilizado para o cálculo do bloco sobre estacas. Teremos a visualização da força calculada no tirante e nas bielas de compressão, bem como a força que chega na cabeça de cada estaca. É a visualização das bielas e tirantes. E teremos a visualização também em 3D da estrutura com os seus elementos de fundação. As suas armaduras. E claro, a geração dos relatórios. Toda a parte dos relatórios dos elementos de fundação. Então vamos pegar aqui as opções dos fundação, elementos de fundação e gerar os seus relatórios. Até mesmo toda a parte do quantitativo de material, as verificações, os quantitativos. E a geração dos desenhos do detalhamento de fundação. Temos o desenho da planta de locação e da planta da fundação e a visualização desses detalhamentos. Detalhamento do bloco sobre estacas, das formas de viga, até mesmo das vigas de equilíbrio e travamento, toda a parte da tabela de armadura. Todos os desenhos depois serão gerados em DXF ou DWG. Diferentemente da placa de base, a placa de base ela consegue calcular ligações da placa de base, a ligação entre o perfil, seu elemento de concreto, a sua fundação, para uma série de outros perfis. Já as ligações, os módulos de ligações soldados e parafusados do software são para perfil I, de perfil I para perfil I. Temos o ligações soldadas para perfil I do tipo 1. Essa ligação soldada para perfil I do tipo 1, ela traz uma característica. Ela permite que você trabalhe com alguns perfis inclinados. Visualize aqui comigo essa nossa estrutura. Ela é totalmente de perfil I. Então ela tem aqui nas águas uma ligeira inclinação, além de algumas opções de mísulas, junções, mas ela é toda em perfil I. Então é uma estrutura toda em perfil I, porque esse módulo de ligações 1 é só de perfil I para perfil I, soldada com algumas opções que ela tenha inclinações. Então essa inclinaçãozinha eu posso fazer o seu lançamento. Então uma vez calculada aqui a estrutura, eu vou clicar em ligações, gerar. Vou agrupar, né? Claro, porque assim eu reduzo todas as opções de ligações que são iguais e gero uma quantidade bem menor de papel. Entro em cálculo, calcular a estrutura e já dimensionar as opções de ligações e vou dimensionar todas as ligações com as opções da ligações 1 soldada. Clico em aceitar, aguardo o dimensionamento e o dimensionamento das ligações. No término, entro em ligações, editar e consigo visualizar as ligações. Estão todas em verdinho que o software conseguiu gerar, dimensionar e detalhar.
Notem que existe uma ligeira inclinação, então isso que faz com que a ligação seja a ligação do tipo 1, né? A permissão de mísulas, essas inclinações. Temos aqui toda a parte de visualização dos resultados dessa ligação, como por exemplo, todo o seu relatório de cálculo completo e o seu detalhamento. Todos os detalhamentos depois geram pranchas. Aqui nós temos também uma série de opções para edições. Podemos editar as opções de solda na alma. Podemos editar as opções relacionadas às opções de parafusos, as opções de disposições e de corte de chapas, dos rigidificadores, dos enrijecedores e toda a parte de geração também da visualização em 3D. Alguns modelos que você pode visualizar de cálculo, né, das ligações do tipo 1. Por exemplo, isso aqui é uma ligação do tipo 1. No site nós temos várias outras opções e vários outros modelos. Entrando nos módulos de ligações, ligações soldadas para perfil I, tipo 1 e todas as tipologias que você consegue calcular, dimensionar e detalhar. Lembrando que são perfil I com perfil I e soldadas que você encontra neste módulo de ligações. As ligações parafusadas para perfil I do tipo 2, elas trazem praticamente a mesma tipologia de ligações existente no ligações 1, porém, ao invés de serem dimensionadas e detalhadas como ligações soldadas, serão dimensionadas e detalhadas como ligações parafusadas, tendo toda a parte do seu dimensionamento, dos seus elementos e dos parafusos. Então ela permite praticamente todas as tipologias que visualizamos nas ligações do tipo 1, elas serão permitidas nas ligações do tipo 2, só que serão agora dimensionadas como ligações parafusadas. Visualizando a nossa estrutura, vendo que a nossa estrutura é de perfil I com perfil I, porque as ligações soldadas do tipo 2 são de perfil I para perfil I, permitindo mísulas e uma determinada inclinação. Ao entrar em ligações, gerar, vou agrupar as minhas ligações para economizar na hora da plotagem. Logo em seguida vou entrar em cálculo, calcular. Agora, ao selecionar o dimensionamento de ligações, eu vou resolver todas as minhas ligações como ligações parafusadas, usando o módulo de ligações 2, ligações parafusadas para o perfil I. Clico em aceitar, aguardo o dimensionamento e logo em seguida posso visualizar os resultados. Vou pegar aqui uma ligação que foi dimensionada e já detalhada como uma ligação parafusada. Notem, são praticamente as mesmas opções, porém com opções agora parafusadas. Então você tem praticamente as mesmas soluções das ligações do tipo 1, ligações do módulo 1, soldada para as ligações 2, só que agora parafusada. Toda a parte da geração da memória de cálculo, os relatórios completos dessas opções de verificação e os detalhamentos, incluindo as opções dos parafusos. Para você saber todas as opções de ligações, é só entrar no nosso site, entre nos módulos de ligações, ligações parafusadas, e você vai visualizar toda a lista de possibilidades
de ligações com o módulo de ligações parafusadas para perfil I, o Ligações 2. O módulo de ligações 5, ligações soldadas para perfis tubulares. É importante dizer que esse módulo é um módulo chamado de ligações planas, porque ela só vai trabalhar em 2D. Né? Então, quando você pegar, você vai ter que gerar uma treliça formada por tubos. Esses tubos podem ser quadrados ou redondos. E aí o software vai fazer o cálculo, o dimensionamento da ligação soldada entre esses perfis tubulares. Essas ligações, vou pegar aqui uma obra para vocês visualizarem um exemplo de uma estrutura feita com perfis tubulares. Vamos abrir aqui, ó. São tubos, no meu caso aqui são tubos quadrados. E notem, por isso que ele chama ligações plana. Se eu colocar uma outra barra aqui que chega numa outra direção neste nó, aí eu não consigo gerar a parte das ligações. Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra barra aqui, ó, chegando, por exemplo, nesse nó, dessa maneira, essa ligação aqui já não será feita, porque existe mais de uma barra chegando, né? Existe mais de uma barra, não, existe uma barra chegando fora do plano neste nó, então ela não vai, na verdade, calcular. Então são ligações planas de uma treliça plana. Primeira coisa que temos que fazer é calcular a estrutura, né? Visualizar as opções da estrutura e logo em seguida fazer toda a parte da geração das nossas ligações, ó. Veja, só de clicar ali ele já me mostrou que não vai conseguir fazer a geração dessa ligação, tá? Por quê? Porque ele é uma ligação plana, uma ligação que não vai ter a possibilidade. Então, ele não vai conseguir gerar aquela ligação, então já vou tirar essa barra e já vou voltar a gerar as ligações. Gerou 22 ligações e ó, agora sem problema nenhuma, ó, a visualização dessa ligação gerada. Eu posso fazer ligação a ligação, uma por uma, ou posso já resolver todas como ligações soldadas, usando o Ligações 5, treliças planas com perfis tubulares e sempre uma ligação soldada. Vou calcular e já posso visualizar os resultados. Aqui ele me traz, ó, a visualização em 3D da ligação, o relatório completo das ligações verificadas, e o detalhamento dessas ligações. Toda essa parte de detalhamento das ligações, você pode gerar as opções de pranchas das ligações. Coloca o seu carimbo, coloca as suas informações e gera as opções das ligações e os seus detalhamentos. Pode editar aqui as ligações, aqui a nossa geração de pranchas, ó, colocando toda a configuração, tabelas, quantitativos de materiais. Vou editar aqui, ó, deixar preparada para importar em DXF DWG ou diretamente já gerar aqui os arquivos para impressão direto do próprio software CIP Metálicas 3D. E aqui, ó, a prancha com o detalhamento das nossas ligações e a visualização desse detalhamento, incluindo toda a parte de quantitativo de material. Isso pode ser impresso aqui dentro do próprio software ou eu posso gerar um arquivo em DXF e DWG.